Olá, queridos e amados brasileiros, bem-vindos aí a mais um encontro no nosso canal Vida Plena em Jesus. Glória a Deus, né? Por podermos estar aí louvando o Senhor, vivos, né? Agradecidos ao Senhor pela sua infinita misericórdia. Ele tem nos sustentado, tem nos trazido até aqui, né? Então, você que não é inscrito aí, se inscreva, né? Para nós alcançarmos o maior número de pessoas possíveis com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que vem para nos ajudar, né? O Senhor, o nosso Deus, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos socorrer também, né? Depende do momento que nós estivermos, Ele está pronto, né? Para todos os momentos, né? Momento de alegria, momento de tristeza, né? O Senhor Ele quer participar da nossa vida, né? Em todos os momentos. Pois bem, queridos, muito bom podermos estar meditando na palavra do Senhor, sempre trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de vitória, que gera esperança, gera fé, para alcançarmos aquilo que o Senhor alcançou por nós, né? Nosso Salvador, né? Muito bem. Hoje nós vamos falar de um tema aí muito atual, né? Que o mundo está passando aí por esse momento aí que nós jamais, né, pensávamos passar por um momento tão de dificuldade, né? E com esta epidemia e virando-se cada dia mais uma pandemia, nós possamos nos assegurar, né, no Senhor, que nos dá vitória, né? E aonde muitos têm sido atingidos, né, pelo medo, nem propriamente a doença, mas pelo pavor, pelo medo, e isso acaba trazendo perdas, trazendo problemas, né, dos quais não existiam, né? Então o medo é algo preocupante, que precisamos adotar as ferramentas corretas para lidar com esta situação do medo, né? O medo, a gente sabe que é terrível e pode trazer problemas psicológicos, problemas de saúde, e até situações até mais graves, né? Muito bem, nós vamos estar falando aí agora, aqui no texto da palavra, né, sobre como vencer o medo, né? Como vencer essa situação aí sentimental que acaba refletindo nas atitudes, né? Muito bem. Você vê que na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito 366 vezes não temas, né? Sempre que o Senhor, algumas situações, algumas aparições do Senhor, Ele diz para as pessoas não temas, né? Ou seja, não tenha medo, né? Porque o medo é terrível. Então não temas para você, não temas para mim, não temas para todos nós, né? Não devemos ter medo, né? A palavra de Deus não fala desse medo. Nós não estamos aqui falando desse medo natural que todos nós temos, né? De atravessar uma rua, enfim, vem um carro, vem uma moto,
A gente tem aquele medo natural, né? Aquele medo natural, todos nós temos, né? Mas não é este medo, é um medo que acaba sendo de ordem espiritual e trazendo problemas, né? As pessoas imaginando coisas onde não tem. Até porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E precisamos estar atentos, ter humildade suficiente para lidarmos com as situações e principalmente recorrermos ao Senhor, né? Então tá aí, a Bíblia tem 366 vezes não temos, para nós termos cada um dia, o Senhor fala para cada um de nós, não devemos temer as situações, né? Não devemos temer os momentos, né? Os pavores. Devemos estar temendo o temor santo ao nosso Deus, né? Tá certo? Então vamos aqui para o nosso texto, amados e queridos aí. Aqui lá pertinho do Apocalipse, no livro de João, na primeira carta aí de João, lá pertinho do Apocalipse, né? São 3 cartas pequenas, primeiro, segundo e terceiro João, Judas e Apocalipse. Então você pega lá no final da Bíblia e você vai encontrar aí 1 João, capítulo de número 4, apenas o verso 18, que vai servir aqui de guia para nós, né? Para nos guiar aqui. Tá joia? 1 João 4, 18. Vamos lá? Você que está passando por esse momento aí, você não consegue entender porquê, né? Algum familiar seu, algum parente seu, né? Então nós vamos ver aqui a solução para essa situação, né? Do medo, né? Do medo exagerado, do medo desnecessário, né? E do medo, enfim, o que nós devemos fazer para combatê-lo, né? Vamos lá? 1 João capítulo 4, verso 18. Olha aí. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme, ou seja, que tem medo, não é aperfeiçoado em amor. Tá aí, queridos. Anota aí, tá jóia? Que versículo, né? É todo aqui, esse capítulo 4, né? Todo não, mas a partir aqui do versículo 7, fala sobre o amor, né? E Deus é amor, né? Certo? Então o versículo está dizendo que no amor não há medo. O óculos está dando um sinal. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, né? Então, olha aí o texto. Porque o medo produz tormento. Tormento. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor, né? Então, o Senhor está falando aqui de pessoas, do medo, né? Desse sentimento nas pessoas. Mas o Senhor ele traz aqui a solução dizendo que no amor, né? No amor não há medo. Olha aí, irmãos. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor. O perfeito amor, né? O perfeito amor nós sabemos
que o amor perfeito tem até uma essência, né? Chamada amor perfeito. É uma fragrância com um aroma, com um cheiro muito bom, né? Perfeito amor. Então, perfeito amor, nós já sabemos que é Jesus. Perfeito amor é Jesus, né? O amor perfeito, né? Jesus. Então, está dizendo aqui que no amor não há medo. Então, nós temos que estar no amor. Pessoa que está no amor, né? Não há medo. Este medo aí de terrível que nós comentamos aí no começo. Então, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quem lança fora, quem retira de nós o medo, é o perfeito amor, que é Jesus, né? O texto aqui no versículo 7 fala que Deus é amor. Né? Então, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, o Senhor, Ele quer nos limpar, né? De todo sentimento, de todo pensamento destrutivo, né? Então, o medo, ele é um problema gravíssimo, né? Principalmente agora. A gente faz algumas visitas, a gente tem contato com algumas pessoas e a gente conversando ali, a gente percebe o medo, né? O medo do futuro, o medo do presente, as pessoas com medo uma das outras, né? Então o medo, ele existe, né? E aí? Agora um texto aqui, no amor não há medo, então nós temos que estar no amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Por quê? Né? Por que lança fora? Porque o medo produz tormento, a pessoa fica atormentada, né? A pessoa fica apavorada, a pessoa fica num estado de nervos terríveis, né? A ponto de até contagiar outras pessoas, né? Porque o medo, ele traz tormento. Mas o texto fala que aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Então falta algo, né? Falta uma entrega, falta a pessoa se render ao amor, ou seja, se render ao perfeito amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Tem o amor humano, o amor entre si, tem o amor do pai com o filho, né? Da esposa com o marido para a esposa, dos filhos aos pais. Então tem diversos sentimentos relacionados ao amor, amor a objeto, amor a pessoas e o amor a Deus, né? Então o perfeito amor, ele lança fora todo medo, é aquele que tem, porque o medo, ele traz tormento, mas aquele que é aperfeiçoado no amor, não tem medo, porque está seguro. Eu gosto muito desse texto ali, 2 Crônicas 20:20, que o profeta fala, olha, se você crê em Deus, você está seguro, né? Então a pessoa que está em segurança não tem medo, né? Porque tem toda uma proteção em volta. Então quando nós estamos ali debaixo das asas do Altíssimo, estamos assegurados, o Senhor garante esta segurança, a pessoa não tem medo, né? Embora
as situações, enfim, acabam tentando de todas as maneiras nos amedrontar. Mas está aqui a solução, né? Está aqui o problema e está aqui a solução. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então falta algo, né? Falta uma entrega genuína, falta uma entrega, não é mesmo? Total, né? Me lembrei ali de Daniel, né? Porque ele poderia retroceder jovem, porque ele orava 3 vezes ao dia e por causa da sua justiça, por causa do seu temor a Deus, ele foi injustiçado ali, o rei, enfim, foi enganado por alguns ali que queriam a morte de Daniel e a sentença era que, num prazo de 30 dias, qualquer pessoa que falasse com qualquer Deus ou pedisse a algum Deus, a não ser o rei, seria penalizado, sentenciado, punido com a morte, né, e ser lançado na cova dos leões. Então aquilo ali era para colocar medo na pessoa. Colocar medo para que as pessoas viessem a se submeter àquela lei imoral, né? Mas Daniel, como tinha o amor e estava aperfeiçoado no amor, né? Ele não teve medo e, enfim, encarou a situação e Deus fez um milagre. Os leões podiam comer ele, né? Mas Deus o poupou porque não teve medo. Também ali os 3 jovens também na fornalha de fogo ardente, me refiro a Ananias, Misael e Azarias, também preferiram ser jogados na fornalha, ou seja, ser queimados com fogo, do que adorar outro Deus, outro que roubasse ali a posição de Deus, porque Deus só há um, e também foram condenados à morte ali, serem queimados com fogo, mas não tiveram medo e com muita coragem colocaram ali as suas vidas, né, diante daquela situação e deixaram bem claro que não tinham medo. Muito bem, mas não são esses personagens que eu quero comentar aqui, são outros personagens, né, outros personagens que eu quero estar trazendo aqui nesse vídeo. E aí você já sabe, no amor não há medo, né? Antes o perfeito amor lança fora todo medo, e porque o medo ele traz tormento, ele deixa a pessoa atormentada, né? Enfim, né? E aquele que tem medo, ele não é aperfeiçoado, no amor, né? Vamos aqui, queridos, para personagem aqui, vamos, que eu gosto de citar a Bíblia. Nós poderíamos pegar muitos exemplos, né? Eu já citei aqui 2, né? 4 rapazes. Poderíamos pegar também moças, né? Não tem problema não. Temos vários personagens bíblicos, né, que agiram assim. Mas eu quero aqui, olha só, vamos ver as consequências, enfim, ver as consequências aí, agora de pessoas que tiveram medo de algumas situações e acabaram aí vindo, né, acontecendo. Vamos ver aqui, no livro de Ruth, logo no começo, né, é uma história muito bonita, né? Logo no começo do livro. Tirar o óculos aqui porque tá dando um reflexo no vídeo, tô vendo, tá? Às vezes eu consigo enxergar, às vezes não, assim, tão de perto, então, a letra pequena. Então, querido, em Israel houve uma época ali, no livro de Ruth, né? No tempo dos juízes, houve uma grande fome ali, né? Uma grande fome. E teve um homem chamado Elimeleque, e
muita fome ali, enfim, né? Um problema grave, né? Um problema muito grave. E ele teve medo. E ali conversando, não sei como é que foi essa decisão familiar, mas o Elimeleque tinha a esposa Noemi e 2 filhos, né? Dois rapazes ali, Malom e Quilion, eram uma família de 4 pessoas. E Elimeleque teve medo. Não sei se essa decisão foi dele como chefe da família, né? A esposa também teve alguma participação ou não, os filhos, enfim. Sei que eles com muito medo, e o pai de família principalmente, que é o responsável, eles saíram de Israel e foram para outro país, né? Para outras terras, com muito medo, porque a fome estava estabelecida em Israel, então eles tiveram medo de morrer de fome, né? E fugiram, tentaram assim a solução para aquele momento ali, né? Muito bem, foram para Moabe com medo de morrer, mas olha o que aconteceu. O Elimeleque morreu, olha aí, né? O Elimeleque morreu, deixou agora os 2 rapazes e a esposa, a viúva Noemi. O Malom também casou, o Quilion também, os 2 filhos agora da viúva Noemi casaram, estiveram lá no país de Moabe, viveram ali em média de 10 anos. O Elimeleque, que estava com medo de morrer de fome, acabou morrendo lá em Moabe. Tá vendo o que o medo produz? O que o medo... Quando nós nos rendemos ao medo, nós tomamos decisões precipitadas. E olha o que aconteceu. O Elimeleque morreu, o Malom casou, o Quilion também, e olha o que diz o texto, eles morreram também. Verdade. Livro de Ruth, logo no primeiro capítulo ali, você começa a história, você vai ver. O Malom, embora jovem, né? O Elimeleque, não sabemos a idade ao certo, mas independentemente, o Malom morreu, deixou a viúva agora, uma moabita. E o Quilion também morreu, deixou agora ficaram 3 viúvas. A Noemi, a Ruth e a Ofra. Né? Olha aí o medo, queridos. Está vendo a gravidade? Por isso que nós precisamos nos recorrer, né, ao Senhor, ao perfeito amor. Devemos ter humildade para isso. Eu costumo dizer em algumas pregações, em alguns sermões, que nós somos muito frágeis emocionalmente, né? Muito frágeis espiritualmente. É por isso que Deus estende as suas mãos todo o tempo para nos ajudar. Porque somos muito sensíveis, podemos ser atingidos, né, facilmente, né, pelo medo. Então, devemos estar no amor, devemos estar no perfeito amor em Jesus, para guardar os nossos sentimentos, para guardar os nossos pensamentos, para guardar as nossas emoções, né? Devemos estar no amor. Então você vê o que aconteceu, o Elimeleque fugiu com medo da morte,
com medo de morrer ele, a esposa, os 2 filhos, e acabou morrendo lá no país de Moabe. E aí morreu também o Malom e o Quilion, morreram. Ficou as 3 viúvas agora. Então isso é uma passagem, né, que nos mostra uma consequência aí, uma situação, né? É claro que nós temos um texto maravilhoso aí neste livro de Ruth. Ruth, que veio pertencer à genealogia de Jesus Cristo, né? Ruth, que foi a bisavó de Davi, né? Porque a Ruth voltou, só a Ruth e a Noemi, a Ofra não voltou, é para Israel. Então a Ruth, ela se casou com Boaz e geraram Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, né? Então Ruth entra aí na genealogia de Jesus Cristo. É claro que, né, tem toda uma situação, mas a gente está falando aqui sobre o medo, né? Eu poderia ter enfrentado lá, né? O Deus de Israel, orado, clamado, suplicado, se humilhado, porque os que ficaram lá foram socorridos, né, por Deus, né? O próprio Boaz estava na época e não morreu, enfim, tantos outros. E eles, o medo, deixou o medo governá-los e acabou ali o Elimeleque, Malom e Quilion, morrendo no país de Moab. Muito bem. Esses são um dos nossos personagens. Agora a gente vai, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar com um personagem agora. Um personagem que muitos de vocês já ouviram falar, né? Sua história. É maravilhosa, né? Uma história tremenda, muito profunda. Alguns até já sabem de quem eu me refiro aqui. São 42 capítulos, né, uma história muito interessante, muito profunda, né? Estou falando de Jó. Jó, que é um livro histórico, né? Um livro poético, um livro maravilhoso que fica ali antes de Salmos, né? O livro de Jó, né? Vamos ver aqui. Jó, ali no capítulo 3, no verso 25 e o 26, Jó, ele se expressa, né? Ele fala. E no versículo 25 do capítulo 3, ele diz: o que eu tinha medo me aconteceu. Olha aí. O que receava me atingiu. Então, ele tinha medo, né? Embora um servo do Senhor, tinha medo, né? Deixou e foi atingido. O que eu receava me atingiu. Receio. O que é o receio, né, irmão? O que quer dizer receio? A pessoa tem um determinado receio, uma determinada dúvida. Receio é uma insegurança, né? Uma insegurança, uma apreensão, a pessoa vive apreensiva, uma insegurança, uma dúvida, né? Então Jó temia, né? Aquela situação que veio sobre ele. Ele disse: olha, o que eu mais temia me sobreveio, né? Então o negócio é muito sério, o medo, né? E no versículo 26 ele diz: olha, não tenho paz, né? Nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Olha aí, perturbação. O medo traz isso. Então, se recorra
ao Senhor, querido. Se recorra ao perfeito amor, que Ele lança fora todo medo que você possa estar tendo, ou algum familiar, algum conhecido seu. Recomende a pessoa se apegar com Deus, se apegar com Cristo, porque o Senhor, Ele lança fora todo medo que quer nos atormentar, né? Para encerrar, né? Tá aí falando de Jó. Para encerrar aqui, eu quero ler um texto. Vou achar aqui já. Para encerrar o nosso vídeo, né? Então, o perfeito amor. Estamos falando do remédio, né? Para curar aí o medo. O amor, né? O perfeito amor. E aqui em 2 Tessalonicenses, que é um livro da Bíblia também, no capítulo 2, no verso 10, a parte final do versículo, fala, ó, eles pereceram porque não receberam o amor, a verdade, para serem salvos. A pior situação, queridos, ainda, que a pessoa passa aqui na terra, e o Senhor ainda alerta da eternidade. Porque se você ler lá em Apocalipse, né? Capítulo 15, verso 8, o 22, 15. Você vai ver uma lista de pessoas que não se arrependeram e que por intermédio de muitas práticas foram condenadas, né? E Apocalipse 8, 15, né? Deixa eu ver aqui. Não. Apocalipse, deixa eu achar aqui certinho. É uma lista aqui, ó. É 20, 15 e o 22, né? 22, tem uma lista aqui, ó. Apocalipse, vou até ler aqui. 22, 15, né? 22, 15 e eu vou dar como referência o 21, Apocalipse 21, 8. Olha aí o medo. Eita, olha aí o medo. Quanto, porém, aos medrosos, tá vendo aí? Os medrosos também, infelizmente. E mais, é uma das primeiras classes que vão ficar de fora do reino de Deus, ou seja, vão sofrer eternamente. É porque essa palavra aqui, quem está falando é Jesus, no 21, 8 de Apocalipse. Ficaram de fora os medrosos. Né? Então a pessoa tem medo, tem coragem para muitas coisas, né? Coisas erradas, mas para as coisas de Deus tem medo. Então o medo traz também distanciamento eterno do Criador. Né? Então, o que eu ia ler aí, eu já li, né? 2 Tessalonicenses aí, deixa eu ver aqui, 2 Tessalonicenses 2:10, nós já falamos aí, o problema da pessoa sofrer eternamente, né? Porque não receberam, tá aí, ó, o amor, tá aí, não receberam o amor e ficou um problema grande aí, ó. 2 Tessalonicenses 2:10, olha aí, ó, consequência. Pereceram porque não receberam o amor, a verdade, para serem salvos. Tá vendo? Para serem salvos. Então fica aí, querido, esse vídeo. Se apegue com o Senhor. Fale com Ele. Para Deus você pode abrir o seu coração, falar o que você quiser. Você está tendo medo, que você está passando isso, aquilo.
Pode falar o que você quiser pro Senhor, porque Ele não é fofoqueiro e Ele não vai espalhar, Ele vai solucionar o teu problema, tá joia? Fica aí essa palavra, tá certo? Tenha amor, ame, principalmente a Deus, é mandamento amar os seus semelhantes também. Você amar, dizer que ama a Deus, não é? Entendeu? Temos que amar os nossos semelhantes, querer o bem das pessoas, querer também o nosso próprio bem. Tá joia? Fica aí com essa palavra, Jesus te abençoa. E bem-vindos aí ao canal Vida Plena em Jesus. E até o próximo, querendo Deus. Fica aí na paz.